Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês o conteúdo de inequação exponencial. Então, vou mostrar primeiro por que a gente estuda isso e depois os métodos que a gente utiliza para resolver uma inequação exponencial, tá bom? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Se você estiver gostando do conteúdo, pode se inscrever para que você não perca as nossas aulas, certo? Se você já é veterano, então dá uma curtida aí no vídeo, certo? Se você vem gostando do conteúdo. E vamos para a nossa aula que hoje eu vou tentar ser rápido, tá bom? E aí, bora lá. Pessoal, então, como foi dito, eu antes vou mostrar aqui, dar uma motivação de por que a gente estuda uma inequação exponencial. E aí eu vou partir de uma situação que ela pode ser descrita através de uma função exponencial. Se vocês assistirem lá o vídeo, que eu vou deixar aqui o link no card para vocês, quando a gente viu uma função exponencial, a gente viu que ela serve para descrever alguns tipos de situação, como por exemplo, uma situação de juros compostos, uma situação de crescimento populacional, que é o que vai acontecer aqui, tá bom? Então, bora lá primeiro para nossa leitura. Então, eu tenho a caminho de casa, depois de sair do laboratório, Maria lembrou que havia deixado um tubo de ensaio com 2.560 células de levedura no laboratório. A cada 2 minutos, o número de células no tubo de ensaio aumenta em 50%. Se as células atingirem 8.640 bactérias, o tubo de ensaio explodirá. E em quanto tempo, no máximo, Maria precisa chegar ao laboratório? Então, pessoal, vamos pensar aqui na situação. Maria iniciou o experimento dela, então o tempo inicial 0, certo? Com um número de bactérias, que eu vou chamar aqui de Y, de 2.560 bactérias. Depois de 2 minutos, T igual a 2, o que aconteceu com o número de bactérias? Ele aumentou em 50%. Então, eu vou ter o número de bactérias inicial mais 50% do número de bactérias, né? Porque eu tive um aumento aqui. Só que aí vamos pensar o seguinte, 50% eu posso escrever como sendo 50 sobre 100. Simplificando, isso é 5 sobre 10. E escrevendo em número decimal, isso é 0,5. Então, calcular 50% é a mesma coisa de multiplicar um número por 0,5. Então, eu vou fazer aqui, ó, 50% é 0,5 de 2.560. Como eu tenho aqui, ó, 2.560 e 2.560 repetidos, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar 2.560 em evidência. Então, vai ficar 2.560 que multiplica, ó. Quando eu colocar aqui em evidência, o que é que vai ficar lá no meu parêntese? Vai ficar o número 1. Por quê? Porque quando eu voltar a multiplicar, eu tenho que chegar na situação que eu tinha antes. Então, vai ser 1 mais 0,5. Então, dentro do meu tubo de ensaio, depois de 2 minutos, eu tinha 2.560 vezes 1,5. Tá certo? E aí, bem, e se meu T for agora a cada 2 minutos, né, que aumenta 50%, e se meu T for 4? Então, eu vou ter que o meu número de bactérias vai ser o número de bactérias que eu tinha lá no segundo minuto, que era 2.560 vezes 1,5, mais 50% do que eu tinha lá no meu segundo minuto. Então, mais 0,5 vezes 2.560 vezes 1,5. E aí, se a gente observar, eu tenho aqui novamente 2.560 vezes 1,5 e 2.560 vezes 1,5. Então, eu vou colocar 2.560 vezes 1,5 em evidência. Então, vai ficar aqui, ó, 2.560 vezes 1,5, que multiplica o quê? Que multiplica 1 mais 0,5. Ou seja, eu tenho 2.560 vezes 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2.560 vezes 1,5 elevado a 2. E se meu T fosse 6? Então, seria 2.560 vezes 1,5 elevado a 3. E por aí sucessivamente. Então, se eu quiser generalizar aqui minha situação, então, para um tempo qualquer T, o número de bactérias vai ser dado por 2.560 vezes 1,5 elevado a quanto? A T sobre 2.
Porque sobre 2, ó, porque observa aqui, ó, quando o meu t for 2, meu expoente aqui era 1. Quando o meu t for 4, meu expoente aqui é 2. E por que isso acontece? Porque é a cada 2 minutos que dobra o número aqui de bactérias, certo? De células. E essa daqui, gente, é a lei que vai descrever a minha função, certo? É a lei que descreve a situação aqui em cima. Então, peguei o problema que estava aqui em cima e escrevi ele agora de maneira matemática, certo? Mas o que é que aqui em cima diz mais? Que as células não podem atingir, certo, o número de 8.640 bactérias. Por quê? Porque senão o tubo de ensaio explode. Então, eu vou querer que meu número de bactérias seja menor que 8.640. Ou seja, eu tenho aqui que meu número de bactérias é 2.560 vezes 1,5 elevado a t sobre 2 seja menor que 8.640. E aí a gente chegou numa situação que nos dá uma inequação exponencial. Por que inequação? Porque eu tenho aqui, ó, uma desigualdade. E exponencial porque minha incógnita, ela está no expoente. Tranquilo? E aí, bem, como é que resolve isso? É o que eu vou mostrar agora para vocês. Vou começar aqui com alguns exemplos mais básicos, para depois a gente voltar aqui para a situação inicial. Então, fiquem aí comigo até o final que a gente vai fazer aqui o probleminha, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, inequação exponencial e eu tenho uma inequação do tipo 3 elevado a x maior que 81. Como é que a gente resolve? A ideia é parecida lá com a equação. É escrever os números como sendo potências de mesma base. Então, tenho aqui ó, 81, vou tentar escrever ele como sendo uma potência de base 3, porque eu tenho aqui 3 elevado a x. E aí, como é que fica? Fica 3 elevado a x maior que 3 elevado a 4, certo? Porque 81 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. E agora, é só concluir que x é maior que 4? Calma. Primeiro, a gente tem que observar aqui a nossa base. Percebam que nossa base é um número maior que 1. E numa função exponencial, quando eu tenho uma base maior que 1, então aqui ó, minha base é maior que 1, a minha função ela é o quê? Ela é crescente. E o que é que isso tem a ver, professor? Uma função ser crescente? Porque observe o seguinte, ó, eu tenho aqui um x1 associado a um y1, tem um x2 aqui associado a um y2. E à medida que eu estou aumentando esse meu valor de x, o que é que está acontecendo com o meu valor de y? Ele está aumentando também. Então, o que é que eu vou escrever aqui, ó? Eu vou escrever que quando meu y2 é maior que meu y1, isso significa que meu x2 é maior que x1. Mas a gente também vai lembrar que a função que eu estou trabalhando é uma função do tipo a elevado a x. Então, meu y2 é um a elevado a x2 e meu y1 é um a elevado a x1. E quando meu a elevado a x2 for maior que o a elevado a x1, significa também que meu x2 é maior que x1. Ou seja, a desigualdade aqui entre as potências, ela se mantém aqui para o expoente, ó. A desigualdade se manteve. Então, se a elevado a x2 é maior do que a elevado a x1, é porque x2 é maior que x1, quando eu tenho uma base maior que 1, já que minha função ela é crescente. Então, aqui, pessoal, eu vou simplesmente escrever que meu x tem que ser maior que 4, porque como minha base é maior que 1, a desigualdade ela se mantém no expoente. Aí vamos ver agora o caso da base estar entre 0 e 1. Então, o procedimento é o mesmo, vou tentar escrever os números como sendo potências de mesma base. Então, eu tenho aqui, ó, 1/2 elevado a menos x mais 1, maior ou igual que 1/4. 1/4 eu posso escrever como sendo 1/2 elevado ao quadrado. E aí, quando eu tenho aqui uma base que está entre 0 e 1, o que acontece com minha função? Ela decresce, certo? Então, ela vai decrescer, é uma função decrescente. E o que acontece com a função decrescente? À medida que eu aumento aqui, ó, meu valor de x, veja que saí de x1 aqui para x2, eu aumentei o valor de x, olha o que aconteceu com o valor de y.
Ó, x1 que estava associado a y1, x2 associado a y2, o meu valor ele diminuiu. Então, olha o que eu vou escrever aqui embaixo. Que quando o meu y1 for maior que meu y2, isso implica o quê? Que meu x1 ele vai ser menor do que meu x2. E aí, olha a desigualdade, o que aconteceu aqui com ela. Ela inverteu, ela não se manteve. Lembrando que a minha função aqui é do tipo a elevado a x, então meu y1 é um a elevado a x1 maior que um a elevado a x2. Opa, vamos ajeitar aqui, x2, certo? Então, meu x1, ele aqui é menor que x2. E quando eu tenho aqui uma potência, ó, a elevado a x1 maior que a elevado a x2, a desigualdade ela não se mantém no expoente, ela inverte. Por quê? Porque minha função é decrescente. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Se 1 meio elevado a menos x mais 1 é maior ou igual que 1 meio elevado a 2, então isso significa que menos x mais 1 vai ser menor ou igual a 2. Então, ó, invertemos aqui a desigualdade, porque minha base é entre 0 e 1, tá bom? E aí temos lá, menos x menor ou igual que 2 menos 1, menos x menor ou igual a 1. Agora sim, eu vou multiplicar tudo por menos 1, e aí eu vou ter que x é maior ou igual a menos 1. Presta atenção que quando eu multiplico por menos 1, minha desigualdade, ela inverte novamente, tá certo? Então, essa daqui seria a solução da minha equação. Seriam valores de x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1. E aí, vamos para um outro tipo de situação aqui, que também vai chegar no inequação exponencial. Então, eu quero estudar o domínio de uma função. A gente viu isso lá no comecinho do canal, quando eu comecei a postar os vídeos. Então, tenho uma função que aqui eu tenho uma raiz, eu tenho um denominador, certo? Então, a gente já sabe que o nosso denominador ele não pode ser zero, porque senão eu vou gerar uma indeterminação. Eu tenho também um valor aqui dentro de uma raiz quadrada, e a gente já sabe que dentro da raiz quadrada, nos reais, não existe número negativo. Então, o que está aqui dentro da minha raiz tem que ser um número maior que zero, certo? Então, eu estou agora fazendo aparecer aqui uma inequação usando a própria matemática. Então, dentro da própria matemática, a gente vai precisar conhecer o procedimento para resolver aqui uma inequação exponencial. Então, eu tenho 49 elevado a 4 menos x sobre 3, menos raiz cúbica de 7. Isso aqui tem que ser maior que zero. E está aí a nossa inequação exponencial. Como é que resolve? Primeira coisa, eu vou passar esse menos raiz cúbica de 7 para o segundo membro. Então, ó, 49 elevado a 4 menos x sobre 3 vai ser maior que raiz cúbica de 7. E agora eu vou tentar escrever tudo como sendo potência de mesma base. Eu tenho que 49, eu posso escrever como sendo a potência de base 7. Então, é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, que está elevado a 4, menos x sobre 3, vai ser maior que raiz cúbica de 7. E aí, eu vou usar agora minhas propriedades de potência. Quando eu tenho potência de uma potência, o que é que a gente faz? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu tenho 7 elevado a 2 vezes agora 4 menos x sobre 3. Professora, eu poderia ter multiplicado direto? Poderia, eu estou fazendo aqui passo a passo para a gente não errar, certo? Maior que. Aqui eu tenho um radical, tá, gente? Que a gente pode transformar aqui numa potência, e isso seria 7 elevado a 1/3. Basta você lembrar lá da propriedade que eu coloquei do sol e da sombra, né? O 3 que estava aqui no sol quarando veio para a sombra, ganhou o descanso, e o número 1 que estava aqui, ó, na sombra, ele foi para o sol um pouquinho. E aí, agora eu vou fazer aqui minha multiplicação. Lembrando que multiplicação entre fração, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. Vou fazer a propriedade distributiva, então vou chegar aqui na seguinte situação. 7 elevado a 8 menos 2x
sobre 3 maior que 7 elevado a 1/3. Como minha base ela é maior que 1, ó, que ela é 7, a minha desigualdade no expoente ela vai se manter. Então, eu tenho que 8 menos 2x sobre 3 vai ser maior que 1 sobre 3. Como os denominadores são iguais, então eu vou só trabalhar aqui com o numerador. 8 menos 2x vai ter que ser maior que 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 2x maior que 1 menos 8. Menos 2x maior que menos 7. Multiplicando aqui, ó, tudo por menos 1. Deixa eu botar aqui com outra canetinha. Multiplicando aqui tudo por menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, 2x menor que 7, certo? Quando eu multiplico por menos 1, a minha desigualdade inverte. Então, eu vou chegar que meu x vai ser menor que 7/2. Então, o domínio dessa função são valores de x que pertencem aos reais, tal que x tem que ser menor que 7/2. Tranquilo? Aí, vamos aqui agora para o último exemplo, antes da gente voltar lá para a situação inicial. Então, eu tenho aqui, ó, primeira coisa que eu vou lembrar, certo? Vou lembrar para vocês aqui, ó, a propriedade que diz o seguinte, que A sobre B elevado a menos 1 é igual a B sobre A. Porque esse menos aqui no expoente, o que é que ele faz? Ele inverte a nossa base, certo? Vira a nossa base aí de cabeça para baixo. E aí eu tenho aqui, ó, uma base 3/4 e uma base 4/3. Então, segundo a minha propriedade, eu sei o quê? Que 3/4 é igual a meu 4/3 elevado a menos 1. Concordam? Por quê? Porque quando a gente tem aqui, ó, o meu expoente negativo, ele vai inverter nossa base. Então, 4/3 elevado a menos 1 vai dar exatamente nosso 3/4. E por que eu vou usar isso? Porque eu tenho base 3/4 e base 4/3 e eu quero que as bases elas sejam iguais. Então, onde tem agora 3/4, eu vou escrever o quê? 4/3 elevado a menos 1. Então, ficou 4/3 elevado a menos 1, só que tudo isso está elevado a quanto? A 3 menos x. E aí, vou repetir aqui, ó, 4/3 elevado a 2x mais 4. Vou usar aqui propriedade de potência, certo? Vou colocar, deixa eu tentar botar isso aqui em cima. Vou pegar aqui 4/3 elevado. Quando eu tenho aqui potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Então, vou multiplicar aqui, ó, menos 1 por 3 vai dar menos 3. Menos 1 vezes menos x vai dar mais x maior que 4/3 elevado a 2x mais 4. Como a base é maior que 1, a desigualdade ela se mantém no expoente. Então, menos 3 mais x vai ser maior que 2x mais 4. O que tem x eu vou passar para o primeiro membro. Então, x menos 2x maior que 4. O 3 que está subtraindo vai para o outro lado somando. Então, mais 3. Então, ficou menos x maior que 7. Multiplicando por menos 1, eu tenho que x vai ser menor que menos 7. E aí, eu chego aqui na minha letra C. Beleza, gente? E agora, vamos voltar, né? Vamos voltar e tentar resolver lá aquela minha situação inicial. Aí, tenho aqui, ó, na minha situação inicial, deixa eu tentar pegar aqui, descer de novo. Eu tenho aqui na minha situação inicial que 2.560 vezes 1,5 elevado a t sobre 2 é igual a 8.640. Então, vou agora tentar tirar um pouquinho de contexto, certo? E me ater apenas na desigualdade. Então, vou escrever ela aqui, ó, 2.560 vezes 1,5 elevado a t sobre 2 vai ser menor que 8.640. Vou tentar resolver a situação e depois a gente volta para cá para ver o que aconteceu. E aí, bem,
Primeira coisa que eu vou fazer, esse 2.560 que está multiplicando, ele vai para o outro lado lá, dividindo. Então, T sobre 2 menor que 8.640 dividido por 2.560. Vou dividir aqui por 10, dividir por 10, e aí fiquei aqui, ó, com 1,5 elevado a T sobre 2 vai ser menor que 864 dividido por 256. E aí o que eu vou fazer agora, deixa eu ajeitar aqui que ficou feião. 256. Eu vou pegar, gente, e vou fatorar esse meu 864, certo? Então, fatorar é escrever aqui em fatores primos, tá? O meu 864. Então, vou começar aqui fazendo a divisão. Vou fazer aqui a divisão dele por 2. Então, 864 dividido por 2 vai dar 432. Aí, aqui dividido por 2 vai dar 216. Dividido por 2 vai dar 108. Dividido por 2, 54. Dividido por 2, 27. Não dá mais para dividir por 2, porque agora é um número ímpar. Então, eu vou dividir aqui por 3, vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Então, eu tenho que 864 vai ser 2 elevado a quanto? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 3. Então, vou colocar aqui, ó, 1,5 elevado a T sobre 2 vai ser menor que 2 elevado a quinta vezes 3 elevado a 3. E aí, bem, 256 eu já vou colocar direto, tá, gente? É 2 elevado a 8, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256. Então, para quem não souber, faz também aqui a fatoração. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Tenho potência de base 2, potência de base 2. Então, eu vou simplificar. Então, vai ficar aqui 1,5 elevado a T sobre 2, menor que... Vai ficar aqui, ó, 3 ao cubo sobre... Quando eu dividir aqui, ó, 2 à quinta dividido por 2 à quinta vai dar 1. E 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a quinta vai dar 2 elevado a 3. E aí, ó, vamos ajeitar, certo? Eu vou ficar aqui com 1,5 elevado a T sobre 2 menor que 3 meios elevado a 3. Só que 3 dividido por 2, gente, é quanto? É 1,5. Então, fiquei com 1,5 elevado a T sobre 2 menor que 1,5 elevado a 3. E aí, como minha base aqui ela é maior que 1, a desigualdade no expoente ela se mantém, certo? E aí, vamos fazer aqui a desigualdade no expoente. Então, eu tenho que T sobre 2 vai ser menor que 3. Esse 2 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, T tem que ser menor que 6. E aí, bora agora olhar lá a nossa situação. Então, em quanto tempo Maria precisa chegar ao laboratório? Maria tem que chegar no laboratório antes dos 6 minutos. Porque se ela chegar ou no 6º minuto ou depois, o tubo de ensaio ele vai explodir, certo? Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.